Que esse corte foi mandado pela Mariana pra gente, a gente já tinha separado um parecido, mas isso aqui é uma das coisas mais esse foi o que eu vi. assustadoras que... Eu não consigo só abrir, por que eu não consigo abrir? Deixa eu voltar aqui e abrir de novo. Uma das coisas mais assustadoras que eu já tinha visto, porque eu já tinha visto falar sobre isso aqui nos Estados Unidos, tá? A gente vê alguns cortes americanos e eles acabam falando bastante sobre a teologia do domínio, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, vai aprender um pouco hoje, porque a teologia do domínio, ela, nos Estados Unidos, eu acho que ele não vai falar desse aqui, tá? Mas nos Estados Unidos ela se divide em alguns montes que eles chamam. Resumindo, o que significa? É a igreja ter pessoas em cargos de liderança nos 7 montes que eles estabelecem, que são sete, vamos dizer assim, alicerces do governo do governo. Então é saúde, é justiça, né? Tu ter juízes e Suprema Corte com evangélicos, é tu ter políticos, obviamente, de grande influência para poder moldar as leis que tu quer, é tu ter pessoas nas entidades mais importantes, assim, que tem numa sociedade civil, nesses cargos, sendo cristãos e passando adiante a teologia da dominação, que é justamente impor a Bíblia para todo mundo goela abaixo, dane-se você. É a instituição da teocracia. E o discurso da Michelle meio que deu a entender que ela tá querendo isso, né? Meio? Ela, o Silas Malafaia e os outros estão querendo isso. Então vamos assistir. Se você Com tá essa vendo... ideia de que o mal ganhou e que eles são o bem. Nós somos o bem, vocês são o mal, eles são... O quem estava aqui antes era o mal. Você que está assistindo pelo YouTube, assista até o final esse vídeo, porque isso nos ajuda a sair do Shadowban do YouTube. Deixa o like também, deixa um comentário. E olha só, nós estamos com membros a partir de R$5. Você tem acesso a um monte de exclusividades aqui, tá? Essa live, por exemplo, completa, você só vai assistir se você for um membro que está privada para eles. Bora! 24. Uma virada de chave na política brasileira. No discurso de abertura, a Michelle Bolsonaro cometeu um enorme erro que nós não estamos ainda apontando. Vamos lá, o que ela disse? Ela disse assim: por muito tempo disseram que religião e política deviam estar separadas. Devem. Qual foi a consequência? O mal surgiu, o mal ocupou. E ela termina dizendo: chegou a hora da libertação. Isso, na verdade, é uma demonstração explícita do projeto político da teologia do domínio. Então vamos recordar rapidamente do que se trata. Em primeiro lugar, da onde vem a expressão teologia do domínio? Vem do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Logo depois de ter criado o homem e a mulher, o texto nos diz assim, vale a pena ler, é muito curto. E Deus os abençoou, ao homem e à mulher. E Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Na tradução consagrada para o inglês, que é um dos monumentos da cultura ocidental, é a famosa King James Bible, que é a Bíblia do rei Jaime I, que em 1611 publicou uma tradução nova da Bíblia para o inglês, para fortalecer a igreja anglicana, que havia sido criada por Henrique VIII. Na tradução em inglês, onde diz dominai, diz assim, and have dominion over. Por que a igreja anglicana foi criada? Porque o Henrique VIII queria se divorciar. E a igreja católica não deixava. E a igreja católica não deixava. E a luterana então, também não. Ele criou a igreja anglicana e ele pôde se divorciar. Só que anos depois, quando a princesa Margaret quis se casar com um homem divorciado, ela pôde... Daí não. Daí não pode, né, amigo? Só que aí, agora, quando o príncipe Charles quis se casar com a Camila, uma divorciada, e ele um divorciado, ele pode? Tem que ver. Aí pode. Pois é. Aí agora ela é rainha, aí pode, aí deixam. Paciência, né? Que lindo, né? Então, o peixe do mar, a ave do céu, etc. Have dominion over. A teologia do domínio acredita em parte de uma interpretação literal desta passagem do versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis. Have dominion over. Tudo. Então, os neopentecostais que adotam a teologia do domínio querem exatamente fazer o que a Juliana Dalpiva mencionou.
não como um acidente de percurso, como um projeto elaborado. Esse projeto foi elaborado nos mínimos detalhes nos Estados Unidos. Há um pensador, e eu recomendo muito que você leia, César, vai ser uma contribuição grande Sim. que você pode dar ao espaço público, difundindo as ideias deste pensador. Um homem brilhante, é preciso reconhecê-lo, economista, defensor da escola austríaca, teólogo, pensador, uma figura-chave no movimento da teologia do domínio, Gary North. O Gary North estabeleceu uma estratégia de duplo movimento para a teologia do domínio. Como assim duplo movimento? No primeiro passo, aproveitando-se de dispositivos constitucionais que há em todas as democracias modernas, como no caso brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura pleno direito de manifestação de liberdade religiosa, diz o Gary North: primeiro, crescei e multiplicai-vos. Foda. Quando o número dos neopentecostais adeptos da teologia do domínio for numeroso o suficiente para interferir na política, dominai. E o Gary North escreve isto, como eu disse. E aí nós estamos vendo, assim ó, o que a gente está vendo, que pelo menos é a análise que está se fazendo, é um pouco mais, é um pouco menos, como é que eu posso dizer, pessimista do que a gente imagina, tá? O poder de penetração do Silas Malafaia na igreja evangélica já não é mais tão forte, ele não consegue mais juntar tanta gente como ele achou que ele poderia juntar. Sim. Então o que a gente pode entender disso? A gente não tá tão perdido assim, porque ainda bem que há uma ala da igreja brasileira que entende que foi uma rateada ter se envolvido com política e quer distância disso. Ainda tem gente que quer. Ainda tem Universal, que tá, inclusive, como é que eu posso dizer? Eu tinha uma matéria que saiu essa semana dizendo que a Igreja Universal está aliciando as polícias em todo o Brasil e o governo não está fazendo nada. Sim. Nenhum governo está fazendo nada. Eles mostraram eles sendo obrigados a ir num culto na Universal, no Distrito Federal. E ninguém faz nada para evitar. Então, assim, a Universal tem essa proposta, o Silas Malafaia tem essa proposta e alguns mais envolvidos com política têm essa proposta. A Bola de Neve também tem essa proposta, tá? Querendo ou não, o Lagoinha tem essa proposta e esses ainda estão fazendo isso. Só que assim, beleza, não estamos tão ferrados assim. Só que a gente tem uma bancada evangélica, a gente tem o Lula abrindo as pernas para essa bancada evangélica, deixando mais isenção de impostos para todos os templos. Tudo bem, não é só para os templos evangélicos, mas como eles são maioria, eles são os que mais se beneficiam disso. Tu não vê, por exemplo, uma escola de um centro de Umbanda. Tu não vê uma escola assim, mas tu vê um monte de escola evangélica. Luterana, pentecostal, batista, tudo tem. Tu não vê essas outras. E até porque não tem a estrutura que precisa pra isso, né? Então a gente tem esse meio ponto, só que ao mesmo tempo a gente já tá nessa parte do dominar, porque a gente já tem uma forte presença evangélica na política que tá nos sufocando. E eu acho que quando chegar na parte da vez do Nicolas de concorrer a cargos de executivo, a gente vai estar bem ferrado. Isso agora. Pensemos no Brasil, tudo fica assustador. 1967, Richard Nixon manda Nelson Rockefeller fazer uma viagem à América Latina. Tratava-se, sobretudo, de evitar que novas Cubas surgissem no horizonte latino-americano. A Revolução Cubana triunfa no dia 1 de janeiro de 1959. Deixa os Estados Unidos atônitos, a tal ponto que a Universidade Americana cria duas disciplinas: o latino-americanismo e o brasilianismo. Tratava-se de estudar a América Latina para evitar que novas Cubas surgissem. Por isso também é um apoio dos Estados Unidos a todas as ditaduras do Cone Sul. O Nelson Rockefeller viaja à América Latina toda em 1967 para compreender a América Latina política, cultural e economicamente. Escreve um famoso relatório, o relatório de 1969. Neste relatório ele diz: a Igreja Católica na América Latina está sempre disposta a tomar o lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Nem que para isso precisa apoiar ações revolucionárias. Ele se referia, sobretudo, às comunidades eclesiais de base, mas especialmente à teologia da libertação. E a teologia da libertação tem uma escolha clara: é a Igreja do Cristo, mas não de um Cristo qualquer, do Cristo que foi preso, torturado e assassinado. Opa, e molestado, tá? Eu sei que muita gente não fala isso, mas ele foi molestado também. Eu fiz 25 cagada. de fevereiro E eu não consigo correr.
2024. Ah, não, eu não fiz Uma isso. virada de chave desculpa. na política brasileira. Será que eu consigo correr isso se eu for no deles 25 lá de mesmo? fevereiro de 2024. Uma virada. Perdão, gente. Ratei. Falhei miseravelmente. Ai, tá bem curtido. Que 25 bom de que as pessoas estão fevereiro vendo isso aqui. de Tá, mas 2024. como é que eu faço pra... Uma virada de chave na. 25 de fevereiro. Ah, eu não vou conseguir correr. Não, tu não vai conseguir voltar pra onde tu tava. Falhei, gente. Falhei. Onde é que será que eu acho esse vídeo completo? Será que tem no canal do CL? Aham, deve ter. Já tá no YouTube lá, ó. No YouTube do ICL. Desculpa, vai entretendo o pessoal aí, valendo nos comentários. Ah. Imitando macaco. Maria imita macaco. Fazer um corte. Maria imita macaco. Ai, tô lembrando do show de talentos do Mitinho, que foi assim. Perfeito. Não, foi patético. Foi muito Foi patético. maravilhoso. Foi maravilhoso. Tá, onde Foi é que tá muito isso aí, lindo. será? Será que eles fizeram o corte? Eles não fizeram o corte, Eles né? diziam que eles disseram que eles iam fazer Aqui, o ó, corte. aqui, ó. E bem 25 melhor, de né? fevereiro de 2024. Nem que para isso precisa apoiar ações revolucionárias. Ele se Aí. referia, sobretudo, às comunidades eclesiais de base, mas Tá, só que daí especialmente não à põe teologia não. da libertação. E a teologia da libertação tem uma escolha clara. É a igreja do Cristo. Mas não de um Cristo qualquer. Do Cristo que foi preso, torturado e assassinado. É a opção preferencial para os pobres, que marca a teologia da libertação. O que sugere o Nelson Rockefeller no seu relatório? E o Departamento de Estado dos Estados Unidos precisam apoiar, de maneira imediata e sem poupar recursos, a instalação no Brasil de igrejas similares ao que nos anos 70 e 80 se chamava de tele-evangelismo, que é a origem... Sabe o que eu lembrei agora? Do porta-voz dos Estados Unidos dizendo que eles não influenciavam em nada que os países fazem? Não. Eu lembrei agora que uma dessas igrejas é a igreja que a Pri vai. Porque é uma igreja de um missionário que veio pra cá. A igreja que nós fomos, que nós íamos quando era criança, era uma igreja de missionários que vieram dos Estados Unidos. Mas era uma igreja tradicional, além de tudo, apesar de tudo, sabe? Mas tinha essa mensagem. Tinha a mensagem do nosso general é Cristo seguindo seus passos, nenhum inimigo nos... prosperidade, tornada a origem da teologia da prosperidade. Hoje, Resistirá. teologia do domínio, que está na base do apoio fanático a Donald Trump e a Jair Messias Bolsonaro. Brasil, 1977. Criação com todas as facilidades possíveis do Igreja Universal do Reino de Deus, que começa a adquirir concessões de rádios, em breve a TV Record. 1988, Constituição Federal, artigo 5º, o Estado é laico. Todas as religiões devem ser igualmente respeitadas. Algum líder evangélico protestou? Alguém veio dizer que só havia uma religião? Não. Por quê? Porque eles eram minoria. Gary North, a estratégia do duplo movimento. Em 2017, Haroldo de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, falecido, hoje substituído pelo senador Carlos Portinho, deu uma entrevista, que é um erro político tão grande contra a Michelle Bolsonaro, para uma brilhante jornalista colega de vocês, a Andrea Dipp, que tem um livro muito importante, Em Nome de Quem?, que faz justamente o levantamento de como os evangélicos se constituíram numa frente parlamentar e têm ambições políticas. Diz Haroldo de Oliveira, em 2017, ele diz assim: hoje nós temos orgulho de nos dizermos evangélicos. Você sabe por quê? Ele responde: porque deixamos de ser minoria. 2008, o Bispo Macedo lança um livro, Plano de Poder. Plano de Poder. Ele diz na introdução, para quem quiser verificar a página 10, ele diz assim: o propósito deste livro é despertar um potencial não utilizado. Qual é o potencial? Ele esclarece na última página do livro. César, ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos no Brasil. Ponto. Seria uma lástima se tal potencial fosse desperdiçado. Qual é o potencial? É político. Qual foi o primeiro político que apareceu no cenário nacional de forma surpreendente com apoio evangélico neopentecostal? 2002, eleição presidencial. Primeiro lugar, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lugar, José Serra. Terceiro lugar, com 10% dos votos. Uma enorme surpresa em 2002, Antony Garotinho. Que votos ele teve em todo o Brasil? Voto evangélico. Ele se converteu como parte de um projeto político. 2018, pela primeira vez, os evangélicos decidem uma eleição presidencial no Brasil. Num brilhante estudo do demógrafo José... Ah, como eu odeio 2018. Vai ficando cada vez mais. Ele fez uma análise da porcentagem de votos entre as religiões. O Haddad obteve, em 2018, entre os evangélicos, quase 10 milhões de votos. Mas o Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 23 milhões de votos. É a diferença que decidiu a eleição. Em 2018, pela primeira vez, o voto evangélico decidiu uma eleição presidencial no Brasil. Este é o projeto, anunciado claramente pela Michelle Bolsonaro. Eles agora não têm mais limites. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já foi flagrada inúmeras vezes, toda indo para batalhões, indo para a Igreja Universal do Reino de Deus. O coronel, no Distrito Federal, o coronel obrigou a que todos fossem para o culto na Igreja Universal do Reino de Deus, que é essa própria estrutura política.
A Frente Parlamentar Evangélica já causou muitos danos, já preciso dizê-lo. Em 2013, uma assessora da Frente Parlamentar Evangélica, até então Essa metralhadora de verdades que tá me deixando mal aqui. Eu fico pensando porque, tipo, nossa, eu tava pensando esses dias que eu tava ouvindo ele falar sobre isso aí, sobre todas essas paradas que era exatamente o que eu pensava quando eu tava na igreja em 2000 e... Final, quando eu tava nos últimos anos, em 2007, 2008. E aí eu fico pensando assim, tipo, pá, meu, sério, eu contribuí pra essa merda crescer, sabe? Tipo, me dá uma dor no coração, assim, pensar nisso, assim, tipo, sair tarde, sabe? Sair tarde dessa parada e... Nossa, meu Deus do céu. Carismática, muito conhecida no meio neopentecostal, viajou o país inteiro visitando igrejas para denunciar algo que, segundo ela, esta pessoa, seria o fim da família brasileira. William, sabe o que essa pessoa... Na minha igreja evangélica chegou com missionários que vieram da Virgínia para fundar uma escola. Eles vieram logo depois do fim da Guerra Civil dos Estados Unidos. O que será que pensavam sobre escravidão? Gente, não é só isso também. Tem muitos crentes cientistas que estão subvertendo a própria ciência em nome da fé. Tem também. Tem Marcos Eberlin, estamos olhando para você. É. Denunciou em 2013 o inexistente kit gay. O kit gay que nunca... Tá, mas assim, ó, felizmente, tá? E eu vou ter que repetir isso aqui pra gente ter um pouquinho de esperança no futuro. A geração Z é a geração que tá menos se convertendo ao cristianismo, tá? Existe uma pesquisa que, se tudo der certo, se tudo continuar como tá indo, até 2060 os evangélicos deixam de ser maioria, ou melhor, os cristãos vão deixar de ser maioria nos Estados Unidos, tá? E eu acredito que, por mais que o movimento evangélico esteja muito forte, ele tá caindo muito rápido aqui no Brasil. E eu acho que a desilusão das pessoas com a igreja tá mais forte do que nunca hoje, sabe? Uhum. Eu espero, sinceramente, que em breve aqui no Brasil a gente comece a perceber essa queda. Tô esperando sair o censo ainda pra gente fazer um vídeo sobre isso, mas o censo ainda não saiu sobre religião. Assim que sair a gente vai falar aqui também, tá? A gente não vê visualmente, tá? Mas dados empíricos mostram que sim, ele tá caindo. Tá aparecendo... Ah, vai aparecer influencer gospel, vai ter gente ainda que vai acreditar. Porque eles precisam tentar apelar pra essa geração que tá perdendo a fé. Mas essa é a geração mais informada que tem. E querendo ou não, eu acho que pelos dados que a gente tem até hoje... Tá diminuindo. Tá diminuindo. Nunca houve, mas que em 2018 passou a existir de maneira objetiva. Michele Bolsonaro, retornemos a ela. 25 de fevereiro de 2024. César, Vivian, a fala da Michele Bolsonaro não foi uma fala isolada. É a consequência lógica deste projeto de transferir para a política uma noção fundamentalista. Como se prova isso? Como nós sempre trabalhamos com a fala deles. Quando ela diz o mal surgiu, isto é grave demais. Porque, veja, o mal é uma categoria fundamental na filosofia e na teologia. Porque, ora, se há o bem supremo, o Criador, Deus, como entender o mal absoluto? É uma questão teológica fascinante, é uma questão filosófica central que acompanha a cultura humana desde sempre. Mas no universo da política, William, não cabe a categoria do mal. A categoria do mal é uma aberração no universo da política, porque a polis é constituída de diversidade, de diferença. E a política é a arte de negociar as diferenças. A política é a arte de fazer concessões. O mal precisa ser eliminado, né, professor? O mal precisa ser obliterado, né? É isso, William, é isso. Quando você traz o mal para a esfera da política, você potencializa numa dimensão inimaginável a guerra cultural bolsonarista. Porque a guerra cultural bolsonarista, bem ou mal, veja o que eu estou dizendo, bem ou mal é ideológica. Mas quando eu trago para esta guerra cultural, que deixa de ser guerra cultural, se transforma em batalha espiritual. Quando eu trago a noção do mal, eu estou dizendo que a política acabou. O projeto da teologia do domínio é invadir todas as esferas da vida pública brasileira para impor a sua doutrina para todos. Por isso, há alguns meses atrás, os evangélicos pararam este país fazendo campanha para os conselhos tutelares. Do conselho tutelar ao batalhão de polícia, do conselho tutelar ao Palácio do Planalto, a chance real de que nós venhamos a ter uma democracia que não será mais democracia, uma república que deseje ser teocrática com traços fundamentalistas, é muito grave, é uma ameaça real. Daí a gente vai poder se mudar dizendo que a gente é refugiado. Vamos dormir com essa, né, galera? Vamos dormir com essa. Foi mal, gente, foi mal. Foi mal aí, terminamos. Não foi com ódio, não foi com piada, foi com desespero.